Bom dia, igreja, graça e a paz, amém? Hoje é todo mundo de casa? Ah, que bom, posso pegar mais pesado. Tá bom. Irmãos, eu vou ser bem direto aqui, porque tem muita coisa para falar e pouco tempo para dizer, né? Então, vamos. Eu estou ainda na série Confissões, um dia eu acabo isso, eu prometo. Antes de Jesus voltar, a gente acaba. E talvez, né? Vai que Jesus volta amanhã. Benção. Ainda dentro dessa série Confissões, eu fiz uma parte falando sobre idolatria. Entramos numa parte de idolatria e eu estou mais especificamente tratando da idolatria financeira. E hoje vai ser os lucros da idolatria financeira. Quais são os lucros que as pessoas têm com isso? E aí eu vi uma pesquisa da BBC que o pessoal estava testando o dinheiro, se era capaz de fazer com que as pessoas se tornassem más. Pesquisa. E aí a pesquisadora, Kathleen Vohs, da Universidade de Minnesota, em sua pesquisa, ela pegou um grupo de pessoas e derrubava sem querer pacotes de lápis no chão, analisando se as pessoas iam, por iniciativa, ajudar, né, a catar os lápis que caíam. Mas primeiro ela preparava aquele pessoal que estava exposto àquela pesquisa. E uma metade desse pessoal ela alimentava com frases relacionadas ao dinheiro, tá certo? Para decifrar notas, contar dinheiro, uma metade ficava colocando lá o dinheiro. Então esses participantes dessa pesquisa, eles eram meio que preparados para o que ia acontecer. Obrigado. E aí, aqueles que eram a metade preparada para pensar em dinheiro, mentalizar aquilo, eles incrivelmente eram menos predispostos a ajudar a pegar os lápis que caíam no chão. Em outro estudo, esses mesmos mostravam menos generosos quando convidados à caridade, a ajudar o pessoal, a ofertar. E aí ela começou a ter umas perspectivas. E aí eu percebi 4 coisas ali naquela pesquisa dela. Primeiro, relacionada à iniciativa no dinheiro. Ao contrário de que mostravam as outras pesquisas, ela demonstrou que a predisposição de ajudar, certo? Tem pouca relação com as pessoas, com os participantes lá serem pobres ou ricos. Não tinha nada a ver. E os resultados foram replicados em 19 países. Então a coisa é supracultural. Não tem a ver com o país onde você nasceu. E aí eu percebi outra coisa. Que aquilo que você ama fica na sua cabeça. Parece que há algo que ela descobriu na ideia de dinheiro, na forma como ele é representado na cabeça das pessoas. Ele provoca algumas reações nessas pessoas. E parece que isso tem pouca relação com a sensação da pessoa se sentir rica ou pobre. Basta pensar naquilo. Aquele negócio de dinheiro muda a cabeça da pessoa, fica lá e ela muda o comportamento. E eu ainda recordo de 1 Timóteo 6,10, né, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor, o problema não é o dinheiro. Então a questão não era ser rico ou pobre que ela descobriu, mas o amor, a imagem idolátrica que a pessoa tem na cabeça, na mente da pessoa, isso é o que afetava ela. Então afetava tanto quem era rico, tanto quanto aquele que era pobre. E todos dois poderiam cair tranquilamente nessa armadilha do dinheiro. Outra coisa que eu percebi nessa pesquisa foi a tal da insensibilidade. Não costumamos usar dinheiro nas relações pessoais, né, mais íntimas, mais queridas, mas a pesquisadora, né, Kathleen, lá, ela afirma que basta pensar no dinheiro para evocar uma mentalidade autossuficiente na pessoa. Como? Como é que é isso? Ela falou, bastando refletir em sua essência, nas transações com os estranhos, em cálculos que priorizam os interesses próprios econômicos, e aí, como resultado, o dinheiro faz com que a pessoa se torne mais determinada, mas também menos sensíveis, né, às necessidades e aos sentimentos dos outros. Pensou tanto nisso que suprime a outra pessoa. Necessidade do outro, sentimento do outro, o importante são os números.
Outra questão que eu percebi lá na pesquisa dela foi a questão da relativização moral. A moralidade ficou relativa por conta do dinheiro. E aí outras pesquisadoras confirmaram isso, uma de Hong Kong, que levaram a ideia muito além. Que eu não ouso falar o nome delas porque é chinês, eu não quero ofendê-las. Aí descobriram que os participantes, eles eram condicionados a pensar em dinheiro, tendiam a aceitar transgressões morais, certo? Com mais facilidade. Limites éticos eram rompidos com maior tranquilidade quando pensavam em dinheiro, tais como o simples, e descobriram isso, a simples questão de mentir em currículos e até mesmo colar em provas. Por que a pessoa mente no currículo? Para ganhar menos dinheiro? Não, ela pensa no quê quando ela mente? No dinheiro que está ganhando ou deixando de ganhar ou que vai perder. Outra questão é a agressividade. Elas descobriram aí que testes envolvendo punições entre os próprios participantes, quando tinha alguma brincadeira, alguma coisa assim, e aí a punição era expor o outro a barulhos. E com barulhos altos, certo? Aqueles previamente preparados para a mentalidade de dinheiro, meu amigo, quando eles ganhavam, eles arrebentavam o tímpano dos concorrentes. E mais, com maior agressividade. Sabe? Os outros que não pensavam em dinheiro, vai lá, põe alto. Então você vê como o dinheiro afeta, e a forma como você pensa afeta inconscientemente a pessoa. Curioso, né? Ou seja, foco em preços, foco em lucros, contas bancárias, orçamentos. E aí eles concluíram, até a pessoa sendo subornada com algum bônus, pode não ser benéfico para qualquer tipo de ambiente. E eles ousaram dizer, seja no lar, seja no escritório, seja numa organização, isso compromete a integridade do ambiente. Isso é o que a pesquisa mostrou. E aí, na prática, elas até sugeriram uma alternativa, ao invés de premiar pessoas com dinheiro, premia pessoas com viagens, passeios, porque quando as pessoas vão para esses lugares, elas não pensam em dinheiro. Tanto que gastam muito, né? Não pensa. Mas quando você estimula economicamente, começa a abalar a ética, a moralidade, começa a nascer a agressividade. Então, note que a ideia dos pesquisadores, a sugestão deles era fazer com que as pessoas não pensassem tanto em dinheiro. Mas isso, Jesus já mostrou, a Bíblia mostra, que é uma questão de coração, é uma questão do interior. E até os pesquisadores sugeriram algumas técnicas para mudar os pensamentos. Técnicas. E Jesus já falava sobre técnicas, sobre essas coisas que os homens criam para desviar pensamentos. Quando a gente vai para Marcos 7, de 7 a 8, os fariseus também tinham lá, eles tinham suas regras. E ele diz assim, vão, me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens, regras de homens, tentando mudar as coisas. Não adianta, tem que mudar o coração, não é o externo. Então, quando eu entro com esse assunto na série Confissões, eu espero justamente desenvolver atitudes espirituais que vão ali no coração de vocês e que busquem ter um coração apoiado nos mandamentos do Senhor. E o propósito dessa mensagem aqui, que é dos lucros da idolatria, é que você tem que entender que se você semeou, você vai colher. Gálatas 6:7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, certamente, eu gostaria de falar provavelmente, possivelmente, mas ele está dizendo o quê? Certamente. Então, ao fim dessa pregação aqui, desse sermão, você vai ter condição de pensar sobre as escolhas que você tem feito. E se você continua querendo lucrar com a idolatria financeira, e eu vou dar uma alternativa, se você vai querer lucrar com a adoração ao Senhor, qual que você vai ficar? Então, vamos ver aqui os lucros da idolatria financeira que eu coloquei. Já trabalhamos em 2 pregações anteriores
que eu chamei de deal. A gente já trabalhou os dividendos da idolatria financeira, os investimentos da idolatria financeira, e hoje eu vou trabalhar o quê? Nos lucros da idolatria financeira. E eu já adianto, hein? O lucro da idolatria financeira não é bênção, apesar de ser lucro. E relembro que é importante você saber aqui, a definição de pobre no contexto de Jesus não era uma coisa pouca, não. Os pobres eram aqueles que não tinham o que comer para o dia seguinte. Só vivia ainda no dia presente da oferta de alguém, da generosidade de alguém para comer naquele dia. Então, o pobre ali do tempo de Jesus era uma pessoa que ele tinha uma dependência total da graça de Deus, do favor de alguém, para chegar no dia seguinte. O pobre era como o passarinho. O passarinho sabe o que vai comer amanhã? Quando ele acorda de manhã, ele sabe o que ele vai comer? Ele é sustentado por quem? Por Deus. O pobre de Jesus é esse. É o que acordou e não tem nada na geladeira. E aí, o que vai comer? Vamos esperar no Senhor, vou ver o que a gente pode fazer. Esse era o pobre. Talvez agora fique um pouco mais claro para vocês, relembrando quando Jesus diz em Mateus 5,3, que nos fala, bem-aventurados são os pobres em espírito. Por quê? Pois deles é o reino de Deus. Ele está dizendo aqui, são aqueles que têm uma dependência total do Senhor para chegar no reino dele. Sabe que não tem nada. Eu abro amanhã, acordo, levanto e sei, dependo da graça do Senhor para mais este dia. Esse é o pobre de espírito. E Jesus fala, vocês são felizes demais. Continuando, os lucros da idolatria, 4 partes eu coloquei. Ele faz com que deixe você despreparado para a eternidade. Ele traz frustração na sua vida, traz tormento e, por fim, descontentamento. São essas 4 coisas. Primeiro, vou mostrar para vocês como ele desprepara você para a eternidade. O ensimesmado, normalmente o idólatra financeiro, ele descuida do fundamental, que é justamente preparar-se para a eternidade. E o preparo para a eternidade ocorre hoje, aqui, enquanto estamos vivos, agora. Quando você vai para Lucas 12, vai dizer assim, no versículo 15, né? Então, eu vou ler até o 21, né? 12 diz assim, então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então, fique ligado. Jesus diz assim, para termos previdência, cautela, precaução, prevenção contra os desejos materiais. E ele diz, fiquem alerta, fiquem espertos. Isso é uma luta constante. Queremos assim que você realmente preste atenção, porque a vida aí não consiste em realizar sonhos, não consiste em compras, tampouco em viagens. E no versículo 16, então Jesus conta uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, então teve lucro. Então no versículo 17 ele diz assim, poxa, ele pensou consigo mesmo. E aí ele inicia um diálogo interior, uma reflexão não pensada em Deus, mas apenas ali no seu coração. Ele diz, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. E no versículo 18 ele diz, já sei o que vou fazer. Aí ele traz à luz o seu coração, ele acha consigo mesmo uma solução, ele não perguntou para Deus, ele disse, eu já sei o que vou fazer. E aí ele continua, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Observem no texto aí, tem lá, meus, minhas, meus, tudo é meu, a composição do pensamento do rico é isso, tudo é meu. E no versículo 19 ele continua, eu direi a mim mesmo, outro diálogo interior, ele falando com ele, você tem grande quantidade de bens, armazenados aí para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. E observe aqui que ninguém precisa elogiar ele. Ele mesmo já se elogia. Aqui eu vejo um cara que ele não se acha bom. Ele tem certeza que ele é bom. A autoestima dele está lá na galáxia. Ele diz assim, eu sou o cara, eu sou bom, eu estou resolvido, ainda que ninguém diga, basta ir em frente, vou lá no meu espelho e basta autoafirmar, eu curto a mim mesmo, cara, você merece.
E esta é a síntese de pensamentos de pessoas que estão dissociadas ali da palavra de Deus. E seguindo no versículo 20, ele diz: contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Deus está dizendo para ele: olha, meu filho, seus bens vão ficar. Tudão vai ficar. Você pensou aí no que vai acontecer? A gente já falou de dividendos, já falou de investimentos, terrenos. Você planejou, fez tudo sem considerar os lucros da eternidade que estão chegando. Onde é que você foi parar? O que aconteceu com os seus celeiros, as suas safras, os seus bens? Onde estão? Não era seu? Cadê? E aí, pensando no presente, em apenas ampliar as suas instalações ali, no armazenamento do excedente que acontecia, Deus pergunta: e daí, para quem? O que você está fazendo? Então, os lucros da idolatria financeira deixou ele completamente despreparado na porta da eternidade. Ele descuidou disso. E aí, continua no versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Rico para com Deus são os de Mateus 5,3, que a gente acabou de ler, que são os pobres de espírito. Esses são os ricos. E aí quando você vai para Lucas 16, 19 e 23, outra parábola falando disso, eu já disse isso nas outras pregações, ainda tem mais para sair dela. Diz assim: havia um homem, Jesus contando, rico, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Aí quando você observa isso todos os dias, historicamente você já observa que esse homem não guardava o sábado, ele não parava para nada, era todos os dias. Ele não cumpria os mandamentos, ele nem permitia que os seus funcionários o fizessem, porque ele vivia no luxo todos os dias. Então você observa que esse homem não obedecia a Deus, ele não separava nada, era todos os dias curtindo ali. E no versículo 20, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E aí você já observa no texto que Lázaro não foi caminhando, ele foi deixado lá, logo estava tão doente por enfermidades que ele não podia nem se locomover. Ele não andava. E no versículo 21, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. O que isso quer dizer? A prática comum do Oriente, irmãos, era que colocar os necessitados à porta de quem tinha condições, uma hora ou outra ele seria ajudado. Então colocava lá, certo? O Lázaro na entrada de todos os condomínios ricos do país deles. Vamos ver se alguém ajuda. Essa era a prática. E o próprio Lázaro aqui tinha uma expectativa sobre o único que podia de fato ajudar naquele contexto. Era o rico, que tinha dinheiro para a medicina, para os cuidados, para o alimento, para os pães que caíam ali. E Lázaro aqui você nota que era um incapaz de mover-se, era uma pessoa faminta, porque ele queria comer, era doente, era coberto de chagas. Essas eram as cicatrizes de um Lázaro, do sofrimento desse Lázaro. E o texto continua: em vez disso os cães vinham lamber as feridas. E o que acontece? Jesus apresenta aqui como os únicos que davam sinal de afeto e cuidado de Lázaro, os cães. Cães que hoje o pessoal, ai, meu cachorro me beijou. Não, os cães da época não eram desse jeito. Não era entendido dessa forma. Os cães da época eram um animal considerado sujo, não era um animal doméstico, era um animal imundo e considerado negativo. Hoje eu nem sei que animal vocês consideram negativo, de tanto que o animal tá bonzinho, né? Sei lá. E aí, no contexto de Cristo, em um tempo que não existia remédios como hoje, havia crença e até a prática comum de, por vezes, eles deixarem os cães lamberem as feridas abertas, porque eles compreendiam que a cicatrização era mais rápida. Eu não estou falando para vocês fazerem isso hoje, tá bom? Eu vi na pregação, isso é da época lá. E Lázaro aqui foi socorrido
por animais. Por quê? Porque homens com seus recursos, homens com condições de ajudar, não moviam o seu coração em ajudar o outro. As suas feridas foram expostas às pessoas, todo mundo via, o homem não se movia, estava ali aberto, esperando, as moscas talvez ficavam ajuntando ali em cima, e quem ajudava Lázaro? Os cães. Os cães. Eu lembrei de um testemunho de um amigo meu, quando estava em Brasília, ele morava em Natal, e aí ele falou que Getúlio não tinha nada para comer. Chegou 11 horas da manhã, eu já contei isso aqui uma vez, e fui para a janela do apartamento ali, primeiro andar, abri a janela, olhei para o céu, falei, Senhor, e a minha esposa falou, o que a gente vai comer? Eu falei, não sei, vamos esperar. Falou, Senhor, o que a gente come hoje? E aí, falou, nada, Getúlio. E eu mantendo ali a marra firme, né? Você não pode abalar, né? Então você segura. Aí ele ficou lá sentado, debruçado na janela, de repente chegou um cachorro com uma galinha morta na boca, deixou no chão, e falou, do primeiro andar. O cachorro deixou no chão, Getúlio, olhou para mim, olhou para a galinha, olhou para mim e foi embora. Aí eu só virei para minha esposa, a esposa dele é branquela demais, sabe? Mas branca. Aí falou, e o apelido é Neguinha, vai lá, chegou o almoço, está lá embaixo, pega lá. E eu lembro disso, daquela pessoa que ouve Deus falando muito intimamente no coração dele. Ele falou, Deus, um cachorro? Por que um cachorro? E aí ele falou, Getúlio, Deus falou claramente no meu coração. Ele falou, eu falei com vários, mas ninguém se predispôs a ajudar, então usei os cães. Eu lembrei disso aqui. Será que Deus teve que usar algum cão, algum animal, porque eu e você amamos o dinheiro? E aí chegou o dia que o mendigo morreu, no versículo 22, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E aí você vê aqui que a morte é comum a todos. Você investiu, dividiu na sua vida, você aqui é rico, ou você aqui é o cara que tem nome, como Lázaro, e no versículo 23, no Hades, o rico, lá no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe e Lázaro ao seu lado. Primeira coisa. Estava já no inferno, despreparou-se para a eternidade. Entrando aqui no segundo ponto, a frustração que acontece na eternidade. Os desejos não são atendidos na eternidade. Onde? No inferno. O rico aqui está acostumado com seus desejos na terra, então em sua vaidade está sempre desejando, e acostumando a desejar e pedir, foi lá pedindo para Abraão se sujeitar aos pedidos dele. Mas no tormento, ele apenas ouve negativas, ele só ouve nãos. E veja no versículo 24, então chamou o pai Abraão, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, ele já mandou 2 de tabela, né? Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Então eu observo aqui que no inferno, acostumado ainda ao modo de vida na terra, quando vivo, onde em parte muitos dos seus desejos humanos eram satisfeitos, em parte por conta do seu dinheiro, em parte por conta da graça comum que Deus derrama sobre todos, ele exige ainda um garçom, certo? Com um copo de água. Mas o seu desejo não foi atendido. Aí no versículo 25, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Então, sendo você rico, eu estou dizendo agora, aproveite, porque aqui é o seu céu e a melhor parte. Se você for um rico que não crê em Deus, aqui é o seu céu. Porque depois é só sofrimento. E aí continua, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento.
E no versículo 26, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado e para o seu lado, ou o seu lado para o nosso, não conseguem. E ainda no versículo 27, ele respondeu, então eu lhe suplico, olha, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Ele está de novo aí, Abraão, pai, mais um pedido. E aí fazendo Abraão ali um garoto de recado realmente, esse rico lá no inferno, você vê que não tem sabedoria espiritual, não tem entendimento, é um entendimento da terra ainda, ele não tem noção nenhuma do que está acontecendo com ele. Então, até o crente hoje, aperfeiçoado na graça de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, está em sua capacidade intelectual, espiritual, superior e psíquica a esse rico que está lá no inferno. E aí você vê que, polidamente, refinado na compreensão de Deus, só os salvos. Aquele cara ainda não entendeu isso. Aquele que não foi salvo em Jesus Cristo, não entende, não foi aperfeiçoado e foi com a sua condição humana lá para o inferno, numa natureza pecaminosa, sem entendimento ainda da justiça de Deus. No entendimento carnal dele, ele está se sentindo injustiçado ali. E aí, após ser negado, esse homem não salvo, não compreendeu o que era o inferno ainda. E não entendia que o inferno era diferente da terra, onde ele realizava tudo. Ele descobriu da pior forma que nada mais será atendido. Terceiro ponto, tormento. E aí o rico continuando, olha, eu tenho 5 irmãos, deixa lá que eles o avisem, a fim de que eles não venham também parar neste lugar de tormento. E Abraão pacientemente respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ele tem a palavra de Deus, eles têm lá. E que eu ouço? Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Se um milagre fosse feito, eles iam se arrepender. Aí você nota que a presunção dele o acompanhou até o inferno. É outro inferno na vida do cara, né? O próprio orgulho dele não abandonou no inferno, ele está lá no inferno orgulhoso. O crente salvo em Cristo Jesus, ele será aperfeiçoado no seu pensar, perfeito no seu essencial. Agora, diferentemente, aquele que está lá no inferno é limitado, tem uma ignorância espiritual, que continua presente da terra até o inferno. O crente ali, pela palavra de Deus, já tem acesso a essa verdade hoje, já está compreendendo isso, e está sendo superior a esse rico. A soberba do rico ali, lida com Abraão como se Abraão fosse meio que inferior a ele, como se Abraão não soubesse de tudo, não tivesse um contexto da coisa, e ainda quer determinar Abraão, lá do tormento, e era só desgraça, infelicidade, suplício, maus tratos, tortura. Era só isso que ele estava sentindo. E no versículo 31, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e tampouco os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Olha, eu sei o que parece quando você olha essa parábola aqui. O objetivo dessa parábola não é a inversão de papéis na eternidade, tá bom? Não é. Quem era rico vai para o inferno e o pobre foi para o céu. Não é isso. Mas é como devemos lidar com a graça e o sofrimento aqui na terra. Sem esquecer da eternidade. Tem muita coisa aqui. O rico, ele não soube lidar com a graça da riqueza que ele teve aqui, fazendo da riqueza o seu ídolo. Aquele pessoal antigo, lembra os produtos que tinha made in, lembra disso? Made in eu, era ele que fez. Então, ele construiu o seu ídolo com as suas mãos.
atualizando hoje, seria um ídolo gourmet, sabe? Esse ídolo gourmet é feito do jeito dele, para a exclusividade dele, para o deleite dele, gourmetizado para a satisfação dos desejos pessoais dele, das paixões, das suas imaginações, dos seus sonhos, das suas vontades e da sua cobiça. A esperança no dinheiro é a ruína certa, irmãos, aqui e na eternidade. E sendo um crente, se você pensa assim, isso aqui realmente trava a sua fé e ainda coloca você sujeito realmente a cair da fé. Um segundo ponto, o quarto ponto, já terminando essa parte, descontentamento. Você pode ter um relacionamento idólatra com o seu saldo bancário, ou talvez com o seu salário, por meio do que eu chamo de descontentamento ou contentamento. Contentamento, eu vou explicar para vocês, é mais ou menos quando isso me traz paz. Mateus 19, 23 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a paz dele vem do dinheiro. Descontentamento é aquilo que tira a sua paz. Ou seja, tantos zeros antes da vírgula seria a minha paz. Lucas 3,14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratique a extorsão, não acuse ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Irmãos, contentem-se com o que vocês ganham. Senhor, eu não estou contente. Senhor, me dê contentamento. Não tem problema nenhum. Falou, Senhor, eu gostaria de... se eu desse um aumento, glória a Deus. Mas do jeito que eu estou, glória a Deus também. Contentamento. Em Hebreus 13:5, conservem-se livres, o amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca os abandonarei. Contentamento. Então a questão do lucro da idolatria financeira aqui atinge tanto o rico quanto o pobre, por meio do que eu chamo de contentamento ou descontentamento. Então quando você coloca o seu consolo no consumismo, na sua capacidade de compra, no seu saldo, você realmente adora Mamon, porque de lá vem a sua paz. Este talvez seja o seu consolo, o seu conforto, o seu contentamento ou o seu descontentamento, e isso está ligado justamente, está indexado, está atrelado, certo? Às coisas da terra e não no Senhor. Isso é uma evidência do ídolo de Mamon, sendo aí a quantidade de bens acumulado na sua vida a fonte da sua paz, e não o Senhor. E aí talvez a sua paz está na capacidade de comer uma pizza não sei quantas vezes a semana, um carro novo, uma casa nova, uma reforma da casa, uma atualização do guarda-roupa, quem sabe, ou conseguir aquele alimento que faz tempo que você não come, ou aquela viagem programada e etc. Filipenses 4, de 11 a 13 diz assim, não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi a adaptar-me em qualquer circunstância. E no versículo 12, ele continua, sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Então, ele passou necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Paulo fez o quê? Soube automaticamente ou aprendeu? Aprendeu, e Deus quer ensinar isso para nós. Seja bem alimentado, uau, banquete, seja com fome. Paulo passou fome? Passou fome. Tendo muito ou passando necessidade. E aí, seja o carro quebrado ou o carro novo, seja precisando de uma reforma ou uma casa nova, seja sem dinheiro ou com gastos na saúde, sem saúde ou saudável, com roupa velha ou roupa nova, sem conseguir aquela pizza que você queria ou aquele hambúrguer, indo no restaurante renomado ou não, cansado ou descansado, não sei, com a viagem programada ou sem nunca conseguir viajar, o importante é o quê? Como é que fazia Paulo em relação a isso? Como é que ele vivia? Paulo diz que nada. Não,
siga em frente. Paulo meio que fala, olha, o meu vigor, o meu levantar, o meu sorrir, o meu seguir em frente, não tem nada a ver com as coisas que os olhos podem ver. Ele não está dizendo que é bom, e eu também não digo que é bom. Sofrer é bom? Não. Deus curte o sofrimento dos santos? Não. Ele compadece. Mas aí Paulo diz, no versículo 13, tudo posso naquele que a sua força tem que estar no Senhor. O seu sorrir tem que estar no Senhor. O seu contentamento tem que estar no Senhor. E aí, se o medo bate-lhe forte no coração aí, deixando amedrontado de meio de assim, os desafios financeiros, né, que estão acontecendo, e talvez roubem a sua paz, e fazem, quem sabe, você lamentar diante das necessidades financeiras, ou quem sabe das limitações. Meu irmão, isso é o caminho da idolatria. Vigia. Não sendo uma questão aí por razões pecaminosas, não há razão nenhuma para um crente em Cristo não descansar na providência divina. Deus é a providência. Mateus 6, de 25 a 34 diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, com seus próprios corpos, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele não está dizendo que o dia é bom. Já é difícil o suficiente, isso que Jesus está falando. Então não piora. Se em seus pensamentos há uma dúvida aqui quanto ao que Cristo disse, aos cuidados dele, isso é o ídolo do dinheiro latejando no seu coração. E aí já é uma oportunidade, Senhor, me perdoa, arrependa-se. Se as suas ações demonstram aí uma relativa desconfiança nas promessas de Jesus, então é idolatria. É uma evidência de que o seu anseio por socorro ou paz não estão vindo do Senhor. E diante das exposições aí da palavra de Deus, se você se encontra agindo com reservas ainda em meio que a gente colocou, se o seu interior ainda está meio que inclinado a outro Senhor, que é o Deus do dinheiro e não Deus, arrependa-se. Lucas 16, de 13 a 14 diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E eu estou descrevendo para vocês quais são as evidências de servir ao dinheiro. Quais são os lucros de servir ao dinheiro. E os fariseus que amavam o dinheiro, no versículo 14, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Você está louco, cara, não é isso não. Agora eu vou dar para vocês uma alternativa bem rápida. Quais são os lucros de você adorar ao Senhor? Primeiro, não confiar na prosperidade. Segundo, não confiar no passado. Terceiro, confiar no acolhimento de Deus. Quarto, uma resiliência confiante no Senhor. Agora note, não confiar na prosperidade e em Deus é um lucro. Você observa que o herói da história é Lázaro, meu irmão. Lázaro não reclama. Vocês viram Lázaro reclamando? Lázaro não duvida dos cuidados de Deus. Com Lázaro a gente aprende nessa história que riqueza não é necessariamente uma bênção de Deus. Com essa história de Lázaro, a gente aprende
que sofrimento não é necessariamente pecado, porque senão Lázaro não ia para o céu. O outro lucro, né? Não confiar no passado, mas em Deus. Lázaro era confiante que Deus ajudava. E confiando em Deus, tinha a sua fé no Senhor. E não na sua hereditariedade familiar, na sua cultura, no seu costume. Eu vou mostrar para vocês isso. Lucas 3,8 diz assim: deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Lázaro, pelo texto, vemos que aqui ele não era um filho de Abraão, tanto que ele não podia chamar de Abraão de pai, mas por seu nome ele era um dependente de Deus. O rico tinha aqui um orgulho realmente racial, religioso e um orgulho até hereditário, ao ponto de poder chamar Abraão de pai, e lá no inferno. O rico tinha uma história de religiosidade, tinha um passado de religiosidade. Os pais, os avós, os trisavós, e por aí adiante. Tanto que no Lucas 16:24 ele diz: então chamou pai Abraão. Está vendo a diferença? Ele não confiou no passado, Lázaro. O rico confiava na sua história. Terceiro ponto: confiar que Deus acolhe. Lázaros são aqueles acolhidos por Deus. Lucas 16:25 diz: mas Abraão respondeu: Lázaro está sendo consolado aqui. No acolhimento de Deus, a verdadeira segurança leva realmente a você a pular de um bungee jump ali. Por mais que as pessoas possam lhe prometer a longevidade da vida, quando Deus canta a sua senha, meu irmão, Deus chama, a morte vem e não tem o que você fazer. Hebreus 2, de 14 a 16 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e o libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo do quê? Medo da morte. Crente não pode ser escravo do medo da morte. No versículo 16: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Jesus é que cuida da gente. E Jesus não vai cuidar dos anjos, vai cuidar das pessoas, dos salvos. E ele derrotou a morte. Por fim ali, a resiliência confiante no Senhor. Lázaro sofria? Sofria. E não entendendo Lázaro aqui, você veja que Lázaro é meio como um Jó do Novo Testamento. Ele não reclamava de nada, ele não tinha murmuração, e aqui Lázaro nem escorregou como o salmista escorregou. Quando você vai para Salmo 73 ali, de 2 ao versículo 3, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Não, a vida aqui de Lázaro não era justa, mas Lázaro confiava plenamente em Deus. Lázaro era uma pessoa que não se queixava, e note, não há sinal nenhum de murmuração diante da distribuição de riqueza. Você não viu Lázaro: Senhor, porque ele é rico e eu estou aqui? Não. Nem diante dos abusos dos ricos incrédulos, Lázaro murmurou. Ele não reclamou de Deus, e por sua vida, a forma como ele viveu, ele foi recompensado. Isso aqui é justamente uma evolução de Jó no Novo Testamento. Concluindo, irmãos, a gente viu aqui nos sermões anteriores ali sobre os dividendos, os investimentos, e agora sobre os lucros da idolatria.
E aí a gente vê que os lucros da idolatria na primeira parte aqui é despreparado para a eternidade. Você vai ficar despreparado se você é um idólatra financeiro. Você vai ter frustração, você vai ter tormento e você vai ter descontentamento. Por outro lado, quando a gente sempre coloca uma alternativa para você seguir, a gente tem os lucros da adoração ao Senhor, que é não confiar na sua prosperidade, não confiar no seu passado, confiar no acolhimento de Deus e ter aquela resiliência confiante no Senhor, como Lázaro. A questão com os bens materiais e com as finanças é que realmente, com muita facilidade, as riquezas aqui adquirem uma tal grandeza em nossos corações que fica meio que personificada como um senhorio na nossa vida, sem que a gente perceba. E a gente não pode negar que os bens são necessários para o sustento do dia a dia, das nossas vidas, até mesmo para a manutenção do reino do Senhor. Contudo, se essas riquezas exercem uma pressão em nossas vidas e realmente ao ponto de atingir um sentido de senhorio idólatra, é pecado. E aí Jesus chama isso de uma idolatria material, uma idolatria dos bens. Ele chama isso de mamon, de amor ao dinheiro. E mamon é injusto e está sempre buscando usurpar o local ali, a posição de Deus na vida dos homens. Sempre, sempre, sempre. E eu já li isso falando em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Em Mateus 19, de 16 a 24, Jesus conta a parábola do jovem rico. E diz assim: se aproximou de Jesus e lhe perguntou, esse jovem rico: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Aí ele questiona. Perguntou ele, né? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Versículo 19, honra o teu pai, honra a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: olha, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E aí Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Ele ficou triste, porque tinha muitas riquezas. Ele era muito rico. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí a pressuposição cultural é que hoje a gente deve amar a nós mesmos para sermos saudáveis. E distorceu o texto aqui, trazendo outro entendimento no versículo 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A cultura mudou isso, esse entendimento. E historicamente, o texto nunca quis dizer isso. Esse homem aqui é uma evidência de que ele se amava exageradamente. E toda ganância é um amor exagerado a si mesmo. Daí a pessoa não querer desapegar de suas posses. E não querer carregar a cruz. Se você não é salvo e compreende aí que Jesus não é o seu Senhor e Salvador, arrependa-se. Porque o inferno o aguarda. Efésios 5,5 diz: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está vendo? O relacionamento com o dinheiro que pode fazer. Então arrependa-se desse pecado de idolatria aí e tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Falou: Senhor, digo não ao dinheiro e quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Que o meu contentamento esteja no Senhor. Eu quero segui-lo, servi-lo e não olhar para as coisas, mas olhar para a glória. Tem libertação? Tem.
aquele que teme ao Senhor, peça libertação do medo, da insegurança, do temor ao dinheiro. Provérbios 30, eu sugiro você até orar isso. 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Versículo 8, mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. O pão de cada dia. Já viu alguém orando assim? Quem ensinou? Jesus não inventou nada, irmãos. Estava lá, ele só estava mostrando. Os bens estão ligados ao profundo do medo. Sempre, sempre. Está lá. Medo de um dia não ter o suficiente. E eu vou dizer para vocês, nunca haverá o suficiente para nós. Porque a insegurança interior nunca vai morrer. Está lá, cravada no nosso coração pecaminoso. Então ela deve ser dominada pela segurança interior em Cristo Jesus. Eclesiastes 5:10 diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Então faça como Davi, no Salmos 19:13, que falou assim, olha, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, serei o quê? Inocente de grande transgressão, e aí pecados intencionais. Ele está dizendo, olha, Senhor, está lá o pecado, eu estou vendo que a vontade está lá, o desejo está lá, mas me ajude a não me entregar essa natural, essa tendência, isso que há no meu interior. Ele admite que está lá, ele não nega isso. E ao crente, vou dizer para vocês, 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Alegrem-se, irmãos, mas tenha consciência de que a origem dos seus recursos dependem do Senhor. Alegrem-se, mas percebam qual é a fonte. Tudo aqui é de Deus. Sejam generosos o máximo que puder e sempre tenham na forma de administrar a ideia da eternidade. Tenham sempre, sempre, sempre isso. Lucas 16:9 diz, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. É para fazer o quê? Usem para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, os recebam nas moradas eternas. Então invista no reino, invista na multiplicação, invista na mensagem do Senhor. Olha, irmãos, use os seus recursos para a honra e glória do Senhor. Amém? Até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Você tem que estar sempre pensando no corpo de Cristo, na dependência do Senhor, como se relacionar, o que fazer. Ah, tem a ceia, do Senhor. Tem a ceia do Senhor. Deixa eu dar uma palavra para vocês antes de orar. E a gente já participa da ceia. 1 Timóteo 4:10 diz assim, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança, os lucros, no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. E ainda em Filipenses 1:20 até o 21, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Esses são os lucros de adorar ao Senhor. Igreja do Senhor, tenha consciência disso. Pegue aí o seu pão, pegue aí o seu suco de uva, a ceia.
E lembra que o mundo usa assim, vamos fazer um brinde, não é assim que o mundo usa? Um brinde é uma memória. E é justamente essa figura. Se você tem aí o pão na sua mão, e se você tem um suco de uva aí na sua mão, isso é a memória de Cristo e da igreja chegando até hoje nas nossas vidas. Isso é a memória. Alguém ficou sem o elemento? Levanta a mão, por favor. Alguém? Não? Diz assim, em 1 Coríntios 11, 23. Pois o que recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, isso aqui tem uma mensagem. E a mensagem que o Senhor Jesus quer que vocês tenham, falou: olha, eu vou morrer, eu dei o meu corpo, eu dei o meu sangue para selar a vida de vocês. Isso aqui tem uma mensagem de Apocalipse também. Porque ele diz: vocês farão isso como sinal de que eu voltarei. Então pensem na eternidade. Considerem a vida aqui pensando na eternidade. Comam do pão e bebam do vinho considerando a eternidade. E tem uma coisa: não é sozinho, é em comunhão. E quando o texto diz: aquele que come dignamente sem discernir o corpo, é aquele que está comendo sem compreender a profundidade da comunhão e do laço entre irmãos. Não tem a ver com pecadinho. Hoje eu pequei e não vou tomar ceia. Não é isso. Tem a ver com que você não considerar a gravidade, o interesse, o conjunto da obra que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é algo importantíssimo. Eu sei que o pessoal fala mal da igreja do Senhor. Eu não falo, porque ele morreu por ela. Como é que eu vou invalidar um ato desse? Então agora, participe do primeiro elemento, pensando justamente nisso. O corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos. E farei isso até que ele venha, e com os outros lá na glória. Participe do primeiro elemento. Obrigado, Senhor. Participem do segundo elemento. Irmãos, não trabalhamos e não lutamos em vão. A nossa esperança está no Deus da nossa salvação, o Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Então isso é uma expressão de realmente de aguardar ansiosamente e esperar que um dia o próprio Senhor Jesus nos servirá à mesa. Ele servirá em comunhão com os irmãos, em vista no reino, e espere o lucro da salvação até que ele volte. Aleluia, e louvemos ao Senhor.
cantemos juntos que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Me amou. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, pelos teus cuidados. Obrigado, ó Deus, porque podemos descansar realmente nos teus cuidados. O Senhor cuidou de Cristo e cuidará de nós. Nos ajuda, Senhor, a descansar em meio aos mares bravios e às preocupações, como o próprio Cristo naquele barco, ó Pai. Não há tempestade que fuja ao controle do Senhor. Sei que a preocupação ela vem, os temores estão aí, a insegurança está no nosso coração. Mas nos ajuda, ó Pai, como igreja, a dominar isso sobre a segurança e os cuidados do nosso Senhor. O Senhor preservará as nossas vidas e o nosso espírito e habitará conosco na eternidade. Obrigado porque o Senhor é quem deseja isso. Um povo no meio do Senhor, uma família com muitos irmãos. Oh Deus, nos ajuda a considerar a eternidade. Em nome de Jesus, amém.